E aí, galera, bora para mais um vídeo de fechamento? Hoje, dia 11 de dezembro, segunda-feira. Estamos aí, ó, em clima natalino. Montei aqui desse lado aqui, ó, minha árvore de Natal já para fazer parte do nosso cenário. E tivemos esse pregão aqui para esse índice, né? Começando pelo índice, então uma movimentação de um caixão mesmo, porque não teve movimentação praticamente nenhuma, né? A gente vai identificar aqui o cenário, olhando um pouco mais o micro, olhando junto com o macro, para identificar possíveis oportunidades de movimentos. Mas realmente foi um dia aí bastante difícil de desenrolar esse movimento. A gente teve alguns cenários que poderiam pintar boas operações, mas veremos aqui o que pode ter impedido desse movimento continuar, né? Então, primeiro de tudo, galera, pedir o like aqui de vocês no vídeo. Já garante aí o like antes de começar a análise. Vou dar 2 segundos para você dar o like. Feito, like dado. Agora sim, vamos aí para a análise do dia, né? Sempre começo pelo Ibov, né, pessoal? Olha só. O Ibov é nosso Waze aqui do movimento, é a bolsa brasileira, a direção de todo o movimento. A gente tem o índice futuro aí, onde a gente opera, mas olhando aqui esse Ibov, temos o que, né? Um cenário de um halt na média móvel de 20, um cenário de um pullback tranquilo aqui para esse movimento e a possibilidade de continuação desse movimento. Na própria sexta-feira a gente fechou aqui, ó, um pregão bem interessante para dar continuidade nesse movimento. Estamos quase acionando uma RBTO aqui pelo gráfico diário na anulação dessa vela vermelha. E eu comentei hoje, antes da abertura, das maiores probabilidades do pregão de hoje. A gente tinha uma maior probabilidade de continuar esse movimento ou justamente fazer esse candle de pausa. A menor probabilidade para o pregão de hoje era engolir todo esse movimento para baixo. Então, sabendo dessa expectativa, a gente também já está num período aí, final de ano, iniciando aí dezembro. Novembro foi um mês aí muito volátil, né? Olha só a lacuna aqui do mês de novembro. Desde o primeiro pregão de novembro até o último pregão de novembro. Então foi da mínima até a máxima do movimento. O candle de novembro fechou praticamente aí na máxima. Então foi realmente um deslocamento muito grande. E a gente já vê o que? Dezembro começando a bater um pouco de cabeça. Então realmente dezembro pode ser um mês aí que a gente tenha uma menor volatilidade, uma diminuição aí na movimentação do preço. Então já é aquela hora da gente começar a manter um pouco mais de cautela, cuidado nas operações. Às vezes não ser tão otimista com os movimentos, começar mais a pensar em se defender, em não perder dinheiro do que querer explorar aí os lucros possíveis do mercado, né? Então, pessoal, vamos lá pro intraday aqui para a gente mapear o que a gente já estava mapeando aqui para abertura. Inicialmente, eu venho aqui para os 60 minutos e a gente já observa os 60 minutos aqui no pregão da sexta-feira. Deixa eu deletar aqui meus estudos antigos. No pregão da sexta-feira, fazendo uma movimentação, ó, de impulsão, correção e impulsão desse movimento. Essas correções aqui, ó, elas acabaram sendo muito mais profundas, né? Então dificulta a continuidade em linha reta desse movimento. Quando a correção é muito profunda, é mais um formato aqui, ó, de canal do que de um pivô de alta. Então o preço ele já começou a dar aquela enrolada no movimento, né? Mas a expectativa maior é o que? Altista, média de 200 para cima, média de 20 para cima, média de 8 para cima. Rompendo a máxima de hoje, a gente ativaria esse espelhamento maior aqui em V e projetaria alvos lá em cima. Mas como ele abriu em gap de baixa, o preço já abriu corrigindo, a gente volta aqui para o micro e identificar os movimentos. Então, primeiro de tudo, marcado as zonas de extremidades aqui do pregão anterior. A gente tem essa extremidade aqui como uma zona majoritariamente vendedora, porque o preço chega nessa região e para de entrar aqui, ó, para de subir e começa a cair o seu movimento. Então é um ponto de resistência e aqui é o mesmo cenário, né? O preço sente essa região e hoje a gente já abre precificando um gap de baixa. Então essa é uma região de interesse vendedor intermediária no gráfico. Depois nós temos aqui no pregão anterior uma zona, porém uma zona compradora. Essa zona aqui o preço para de cair e reverte o movimento voltando a subir. Então é uma região de interesse. A gente já percebe que o candle de hoje ficou um inside bar. A gente não conseguiu nem violar nem máxima e nem mínima do pregão anterior. Isso aí contribui muito para que a máxima ou a mínima do pregão de hoje, amanhã, seja violada. Então se a gente abrir dentro dessa meiuca aqui, ele entregando o padrão comprador, dá para a gente levar até a máxima de hoje.
ou ele entregando um padrão vendedor, dá pra gente levar até a mínima de hoje, que aumentam aí 99% de probabilidade dessa máxima ou mínima de hoje ser rompida amanhã. Então, pessoal, cenário aqui macro mapeado para a gente identificar as possibilidades desses movimentos. E como a gente abre aqui, ó, abaixo da média móvel de 20, realmente rejeitando bastante esse movimento, nós começamos a produzir um retorno dentro desse movimento aqui de alta, movimento de impulsão. Começamos um movimento aqui de correção desse movimento impulsivo. Então, venho com minhas retrações aqui de Fibo, da máxima até a mínima nessa pernada aqui, e começo a mapear. Com isso, eu desci aqui meu time frame, vim para o 2 minutos. A gente tem a primeira oportunidade na primeira barra do dia. É uma top inteiro, ela faz um rout aqui na 20, ela rejeita imediatamente a média móvel de 20, o PDC, que é o Prior Days Close, rejeita toda essa região e fecha uma top inteiro. Qual que é a consideração que eu devo fazer aqui? Eu fazendo a venda desse padrão, o primeiro ponto de stop seria onde? Na máxima desse padrão. Então eu tenho esse tanto aqui de stop. Qual que era a probabilidade desse movimento continuar? Qual que é o primeiro nível aqui que a gente tem de trava? Média móvel de 200 e retração de 38 aqui daquele último movimento de alta. Eu não sei se o mercado vai ter força suficiente para conseguir romper como ele fez e realmente continuou aqui mais esse movimento. Com isso, esse primeiro risco aqui, eu decidi ficar de fora, porque o meu retorno inicial era menor do que o meu risco inicial. Também já por eu estar bem próximo aqui, ó, dessa trap zone mais estreita, tá longe aqui do meu ponto de stop, próximo ao meu alvo. Então deixei esse preço realmente aqui escapar desse movimento, realmente deixei ele andar e a gente consegue ultrapassar a média móvel de 200 para baixo. Com isso, a gente espera o quê? Uma defesa de compradores, né? E comprador não vem, comprador não aparece. Meu primeiro ponto de venda do dia foi aqui, ó, na eliminação dessa barra 6. A primeira eliminação de compradores, dando sequência nesse movimento. Temos também uma possível entrada aqui, ó, por BTTO em Lock 3 já, dando sequência também nesse movimento. Depois eu tive mais um padrão muito parecido aqui, ó, na barrinha 14, vendendo essa movimentação. Então, eu fiz a primeira venda nessa região e comecei a buscar o quê? Região da VWAP do dia anterior, retração de 61 e média móvel de 200 dos 5 minutos, ó, que estava bem próximo a essa região. Fiz a venda aqui nessa barra 3 e 4 dos 5 minutos, que foi a barra 8 dos 2 minutos. E aí vim com essa intenção de buscar essa região. Meu primeiro ponto de adição veio nessa barra 23 aqui. Preço, eu fiz a minha venda, preço deslocou, veio para um pullback bem próximo à média móvel de 20, já chega aqui próximo a ela. Tem um setup aqui de um VSS, fiz a minha adição de posição, fiz a minha redução parcial nesse fundo, nessa região aqui da VWAP. E aí realmente o preço faz uma mergulhada maior, testa a região aqui da VWAP, né, do dia, e dá mais essa mergulhada, tiro mais uma região de parcial aqui nessa região. Aí o preço realmente começa a falhar fundo e me tirou na proteção dessa operação quando voltou essa barrona 38. Dessa maneira, quando a gente volta, a gente não testa a região de 61, que era a minha região aqui de alvo principal, e junto com a média móvel, ó, de 200 dos 5 minutos, era essa região aqui que eu queria tentar buscar, preço não consegue vir. Pelo cenário dos 2 minutos, ele já arma um cenário aqui, ó, bem congestionado. A gente tem fechamento acima da média móvel de 20, abaixo, depois acima da 200 e da 20 e abaixo da 200 e da 20. Então, esse cenário aqui, eu já pensei comigo mesmo, falei, ó, eu não vou ficar me posicionando, porque quando a gente começa a costuração de 200 e de 20, é um cenário lateralizado. Então, acabei ficando de fora dessa oportunidade. A barra 54, ela fez aqui uma oportunidade junto aqui, ó, de um cenário de gift, dentro dessa barrona. Seria uma oportunidade sim, mas devido às circunstâncias e também os 5 minutos nós estarmos aqui, ó, rompendo a média móvel de 20, na cara dela aqui praticamente, eu fiquei de fora. E foi o momento que o preço conseguiu aqui deslanchar para cima, né? E aí fiquei de fora de todo esse movimento, aguardei um possível retorno ou então um ponto estratégico para executar uma operação na contratendência. Então, tirando essas retrações agora, a gente observa o quê? Que esse movimento de alta, ele está sendo um retorno dentro desse movimento vendedor. Quando a gente chega muito esticado em algum nível importante, é normal a gente acabar sentindo. Então, ó, se eu pegar todo esse movimento, a gente percebe o quê? Que a gente chega nessa região de 61%. Eu aguardei esse preço aqui se assentar para a gente realmente ver se ia ter força de continuação ou não.
E na rejeição da barra 72 aqui, eu fiz a minha venda. Fiz uma venda contra a tendência, por quê? Porque a gente está tentando ficar nas máximas anteriores e está rejeitando com barra de força, barra de força, barra de força, típico de buscar liquidez. Então, pelo cenário dos 2 minutos, nós estávamos aqui consideravelmente longe da 20 e nos 5 minutos mais ainda, né? Junto nesses 5 minutos eu tenho um candle PFR nessa barra 29. Então, foi aliado aí com a leitura dos 5 e do 2 minutos que a gente tem aí essa possibilidade de entrada pelo candle 72. E aí, inicialmente, o candle 72, alvo nessa região aqui, ó, dos 127 mil pontos. Depois, nessa região aqui de troca de polaridade junto com a 200. Foi a região de alvo aí desse trade. Eu realmente tratei como um trade contra a tendência, a região da média móvel de 20 do 5 também, região de VWAP, é região importante. Então, foi mais um trade aí que eu fiz, buscando por esse retorno até essa região aqui de interesse. Então, segunda operação aí do dia. Depois, testado aqui a média móvel de 200, nós temos um cenário de um CDB. Então, CDB aqui de entrada compradora nessa barra 77, fiquei de fora. Aqui, na verdade, eu estava ainda protegido. Vim descendo o meu stop gain dessa operação vendida, ele me tirou e eu fiquei de fora dessa oportunidade de compradora. Preço dá essa avançada, falha a renovação de mínima, já calçado com a 200, e pelos 5 minutos nós temos um cenário que de Bull 180. Bull 180 aqui foi acionado, eu tenho troca de polaridade aqui, eu tenho o trade ancorado pela média móvel de 20, então tinha essa probabilidade de dar continuidade nesse movimento. Pelos 2 minutos, onde que eu fiz a minha entrada? Eu comprei essa barra aqui, 83. Então eu fiz a minha compra no carregamento dela aqui, comprei nessa região, com stop abaixo dos 77. Então nessa região aqui, preço tenta dar continuidade, não consegue dar continuidade, não fiz redução parcial aqui, minha parcial estava nessa região aqui dos 76%. A gente estava brigando na região do 61 ainda, de toda a pernada de queda, né? E aí tentei aqui conduzir essa operação, preço volta, testa essa mínima anterior, ancora na VWAP de novo com a média móvel de 200. Aqui eu fiz um aumento de posição. Então nessa barra 92, eu fiz o meu aumento de posição aqui com o stop todo alocado aqui. Aí nessa região aqui do 61 de novo, eu executei mais uma parcial. Então o que eu aumentei aqui, eu executei aqui nessa região para melhorar o meu preço, o que eu tinha comprado aqui anteriormente. Ainda estava dentro aqui da probabilidade, dentro do movimento, dentro do técnico, não tinha aqui estopado tecnicamente, né? A gente ainda estava deixando um cenário aqui de fundos ascendentes, guiado pela média, pelo 2, pelo 5. Expectativa aqui, ó, dos 5 minutos também acionando esse VBS, nessa barra 37 aqui, era de tentar romper essa máxima. Então, pelo 2 minutos alinhado com 5, aumentei posição, reduzi parcial, mas ele voltou e me tirou aqui nessa proteção. Então aqui eu acabei realmente melhorando o meu preço médio, mas eu não salvei esse trade. Estopei aqui em 120 pontos essa operação e decidi parar meu dia. Tinha feito a primeira venda, fiz essa segunda venda aqui também que pagou um pouco. E aí essa operação de compra que não conseguiu fluir, devolvi um pouco do meu lucro e decidi parar o dia. Já que a gente começou de novo essa costuração. Pô, a gente recém tinha conseguido ultrapassar para cima da média móvel de 20 e 200. A gente volta para baixo, fechando abaixo da 200 novamente e abaixo da 20. Logo em seguida a gente volta para cima dela de novo. Quando começa um cenário de costuração de média móvel de 20 e média móvel de 200, é um possível cenário de lateralização. E a gente percebe que ficou o dia inteiro assim. Então, sabendo que é um possível cenário de lateralização nesse movimento, se ele não conseguiu ir para cima, violou fundo, depois ele devolve esse movimento praticamente para o ponto onde a gente estava antes, é muita trolação. Então, cenário de trolação, o que eu faço? Marco as extremidades desse cenário e só opera quando sair dessa região. Marcadas as extremidades, o que o preço faz? Pô, o preço bate cabeça o dia inteiro, né? Bate cabeça o dia inteiro num range muito curto de praticamente aqui, ó, 700 pontos, 720 pontos. Um range estreitíssimo de movimento. Para quem operou aqui mais na parte da tarde, depois do meio-dia, meio-dia e meio, a gente teve aqui um movimento um pouco mais direcional. Acho que foi uma das pernadas mais bonitas aqui que a gente teve no dia nesse movimento. Até teve aqui uma entrada na 147 ou então nessa 148. Continuando esse movimento, mas devido às circunstâncias aí onde a gente estava graficamente falando, eu decidi aqui não expor o meu capital num dia ruim. É isso que a gente sempre tem que pensar, né? Pô, sempre vai ter o dia seguinte. Se eu tô vendo que o dia tá batendo cabeça, o dia não tá dando sequência, 5 minutos aqui alinhado, movimento de impulsão, correção na média de 20,
troca de polaridade, tinha tudo para conseguir andar, e ele falha a nova máxima e cutuca a nova mínima, volta lá para as máximas e volta para novas mínimas. É um cenário realmente aí de moeção, né? Então com isso fiz 3 operações nesse índice. Primeira venda, segunda venda, terceira compra aqui, que acabou o quê? Não fluindo e me tirou na proteção e encerrei o meu dia. Então, operações aí do índice concluídas, cenário do índice visto. Para amanhã, nós ainda temos, como eu falei, um candle inside bar. Então, a probabilidade de rompimento da máxima ou mínima do dia de hoje é muito grande, 99%. Em 1%, estatisticamente falando, desde 2004 analisado, a gente só tem 1% de inside bar dentro de inside bar, ou seja, o pregão de amanhã ficar dentro do pregão de hoje. Imagina que cenário terrível, né? Se hoje a gente teve 700 pontos, então amanhã é muito provável que a gente saia desse retângulo. O cenário ele continua alinhado por uma expectativa mais altista. Nesses 5 minutos a gente está com um cenário bem comprimido, então ele entregando um movimento de impulsão aqui, a gente pode ter o que? Impulsão, correção, continuidade desse movimento comprador. O cenário ele está bem desenhado, ele continua bem desenhado também pelos 60 minutos, ó, as 3 médias aqui alinhadas, os 5, vamos ver aqui o 15 minutos como tá. O 15 minutos também agora está ficando alinhado, olha só que legal. Média de 8, 20, 200, então vamos ver aí se a gente consegue sair dessa região, romper essa região aqui de resistência. O ideal seria aguardar um pullback, né, um pós-rompimento, para a gente ter aqui a continuidade desse movimento, ou até mesmo um pós-rompimento desse topão aqui anterior, para dar aqui continuidade nesse movimento, para esse índice, né. Esperamos aí que o movimento fique legal para amanhã. Vamos ver o dolinho. O movimento do dolinho aí também um range estreito. Se a gente reparar a movimentação intraday aqui, teve 28 pontos. Então foi realmente um pregão aqui bem monótono, né? Qual que é a movimentação que a gente estava vindo aqui pelos 60 minutos do dolinha? Também uma expectativa mais altista para esse dolinha. Olha só, média de 200, média de 20, média de 8. Um cenário comprador aqui, olhando essas médias. Um fator aqui que não estava me agradando muito era o quê? Que os compradores estavam diminuindo de tamanho no final do pregão da sexta. Então, compradores com dificuldade de engolir essa barra aqui vendedora. Mas hoje nós já abrimos aqui testando essa região. Então, compradores voltaram a mostrar suas caras aqui nessa região. Eu aguardei um primeiro rompimento, não quis pegar essa primeira saída. A gente até teve a oportunidade aqui, ó, nessa barra 2 de sair comprando. Mas o que eu falei? Eu vou esperar esse rompimento e vou esperar um pullback. Então, o preço fez aqui esse rompimento dessa região de máxima aqui do dia anterior. Conseguiu romper. Inclusive, a gente estava monitorando a possibilidade desse movimento aqui, ó. Essa volta em V parece sendo aqui um cenário que de cup handle, né? Rompendo essa máxima, a gente tem aqui a ativação desse movimento para cima. Então, inicialmente, eu peguei alvo desse rompimento em V aqui para cima, do dia anterior. Então, dessa mínima aqui para essa máxima, olha lá, a gente veio em linha reta após esse rompimento da barra 3 para o primeiro alvo, que é essa linha verde, né? Atingimos aqui primeiro alvo, voltamos para um pullback. É um pullback de 4 barras sequenciais, então quanto mais barras sequenciais, maior a probabilidade de nós termos barras verdes. Como o pullback ele veio aqui, ó, de uma vez só, no primeiro momento a gente tem a barra 10 aqui, que seria uma primeira entrada pelos 2 minutos, ou então anulação dessa barrinha número 9 como a RBTO. Foi onde eu fiz a minha compra do dólar já após esse rompimento. Deixamos aqui barra sólida, então realmente tinha bastante pressão compradora. Pelo cenário dos 5 minutos, nós estávamos alinhados também dentro dessa barrona compradora. Tinha um cenário de um gift pelos 5 minutos, dando aqui sequência nesse movimento. E aí foi o momento o quê? De nós buscarmos região de máximas, segundo alvo desse movimento. E se eu olhar pelos 60 minutos, eu estou voltando para esse movimento vendedor, que eu também estava monitorando. Ó. Esse movimento de queda, nós estamos o quê? Entrando dentro desse movimento de queda. Então, eu posso trazer as retrações de todo esse movimento, olhando que já na sexta-feira a gente já tinha testado esse 61. Então, o 76 para mim foi mais uma região aqui de saída parcial. Então, eu trouxe aqui para a renovação das máximas, saída alvo aqui também nesse 76. E aí eu fiz uma parcial aqui nessa região. O preço acabou voltando, me tirou no stop gain aqui nessa barrinha 27. Eu segurei justamente para ver a troca de polaridade, se a gente ia dar continuidade. Aqui a gente já não deu continuidade, o preço me tirou no stop gain. E esse foi o único trade aí do dia do dolinha. Então, pegando essa pernada impulsiva, o
preço acaba voltando, pullback bem mais profundo, pullback para trocar polaridade com esse topinho aqui anterior. Então a gente volta exatamente aqui para trocar polaridade, que antes era resistência, aqui ó, virando suportão. E aí eu tenho movimento o que, né? Pelos 5 minutos, esse movimento aqui foi bastante trollador, porque eu já tenho uma possibilidade de entrada aqui, ó, nessa barra 13. Ela é uma NRB, ela já está aqui dentro de uma situação de um CDB em situação especial. Então me perguntaram esses dias a diferença de casa e CDB em situação especial por um VBS ou por um VSS. É a quantidade de barras que muda. Então é um cenário muito parecido. Quanto mais barras, aqui a partir de 5 barras a gente já vai chamar de casa CDB em situação especial. Então seria uma possibilidade de entrada, stop na mínima. Preço aqui, ó, tenta avançar, volta para quê? Buscar liquidez na região de fundo, testar a região aqui de resistência anterior, servindo como suporte, entrega Bull 180. Então, se você foi violinado aqui, você tem a opção imediata aqui de comprar esse Bull 180. Ponto aqui, né? O tamanho do stop. Então, o tamanho do stop aqui, a gente tinha um stop de 7,5 pontos, pô. 7,5 pontos pelo gráfico de 5 minutos para comprar um Bull 180 de continuação de movimento. Em Lock 1, com a troca de polaridade, é um setup barato, né? Setup barato, ele paga aqui em linha reta. E aí a gente pegando alvos desse movimento aqui, ó, em V, ele vem praticamente onde? Em linha reta no terceiro alvo. Paga todos os alvos também desse Bull 180. Se eu quero ver aqui por pushes desse movimento, ó, a gente tem aqui, ó, 2 pushes e meio esse movimento de Bull 180 paga. Foi um dos melhores momentos aqui desse dólar para dar continuidade, uma segunda pernada compradora. O preço avança de novo. E aí, a partir do terceiro movimento, a gente já aumenta a possibilidade aqui, ó, de retorno do preço, né? Primeiro movimento, pullback aqui, ó. E aí eu tenho mais um movimento. Já vou para praticamente o quê? Para a terceira pernada. Pelo 2 minutos eu consigo identificar melhor, ó. Eu tenho uma grande pernada aqui. Segunda grande pernada. Vou tentar lançar a terceira perna. Aí a gente já tem a possibilidade maior de acabar falhando o movimento. Tanto que a gente falha em novas máximas. Já podemos esperar por quê? Por novas mínimas. Falhando essas novas máximas aqui pelo 2 minutos, deixa eu deletar aqui um pouco esse cenário, dar uma limpada nele. Quando a gente falha pelo 2 minutos em renovar as novas máximas, nós entregamos aqui um cenário de Martin Barrel. Passamos para baixo da média móvel de 20, aí o que? Aguardar o nosso setup de acionamento para tentar trazer para a média móvel de 200. Então o setup ele é acionado na eliminação dessa 86 para uma GBTO. O alvo seria justamente aqui, primeiro movimento espelhado para baixo, que eu gosto de pegar. Pegando esse movimento, nós temos esses alvos aqui. Deixa eu pegar aqui, projeção. Ó. Primeiro e segundo alvo, depois média móvel de 200. Também posso pegar aqui projeção de movimento. Ó. Então, projeção de movimento é esse movimento aqui para frente. Ó. Pullback formado, primeiro alvo aqui atingido nessa região. Passou dessa região, traz para a média móvel de 200. Não passou, trailing stop ativo, tirou aqui na proteção no break-even na hora que ele começou a retornar, né? Então o dolinha também começou a engatar um movimento mais desproporcional. Por quê? Porque a gente vem para baixo da média móvel de 20, passa simplesmente igual um foguete para cima, atinge essa região de topo anterior e devolve lá na 200. Então cenário aqui bem trollador também para esse dolinha. Até pelos 5 minutos a gente começa essa costuração de médias. E é agora para o final do movimento que ele vem buscar esse retorno para a média móvel de 200, né? Então a gente também teve aqui um setup acionado de Martin Bear nos 5 minutos, passando para baixo da 20, ó, com mais de 3 barras. Aqui de novo o cenário acionado nessa top inteiro, com alvo aqui na 200. Mas ele demora, ele cansa para dar essa região de alvo. E a gente também finaliza aqui o pregão num cenário bastante comprimido. Então para amanhã aqui, expectativa do dólar também, temos aqui um trade Fab Four numa região mais estreita pelos 5 minutos. Vamos dar uma olhada no 2 minutos, mesma região. Então amanhã temos aí uma possibilidade de saída desse movimento para baixo ou para cima, depender da nossa abertura, né? Cenário aqui, ó, dos 60 minutos também tá bem comprimido ainda, entre 20 e 8. A gente tem grande barra vendedora aqui no dolinha. E cadê comprador, né? Então isso aqui, ó, preocupa para os compradores. Vamos ver se o cenário aqui do dolinha já abre o quê? Corrigindo, será amanhã? Não sei, me fala aqui nos comentários qual é a sua expectativa aí para a abertura do mercado de amanhã. E é isso, né, galera? Fico por aqui. Uma ótima semana aí para nós. Segunda-feira só começando, então, como eu falei, a gente pode passar aí por um período um pouco mais congestionado até nesse final de ano aí, até virada de ano. Se proteja, pense em se proteger mais do que você querer
alavancar os seus lucros nesse final de ano, né? Fechou? Tamo junto, deixa o seu like, até o próximo vídeo.